Fala, meus queridos, vamos falar da LVMH? Bom, pessoal, no vídeo de hoje, terça-feira, é o dia da gente falar sobre história das empresas, né? O que a gente consegue aprender com isso e aplicar no nosso dia a dia, na nossa rotina. Algumas reflexões que a gente conseguiu aprender, algumas coisas que são interessantes entender por que foram feitas e o porquê aconteceram para a gente poder entender isso e aplicar, né, no nosso dia a dia. Bom, o primeiro item é quem vem de baixo, quem vem ali da classe média para baixo, na maioria dos casos tem muito mais fome de poder. Por que eu vou dizer isso? Hoje eu passei boa parte do dia estudando muitas coisas sobre o grupo, né, sobre o conglomerado empresarial que é a LVMH. E eu comecei estudando isso desde lá do início da empresa, lá quando o Louis Vuitton saiu da onde ele morava para ir para a França, quando era praticamente ali um adolescente, né? Hoje em dia, né, com essa maturidade que a turma anda tendo, seria uma criança, né? Mas de qualquer forma, ele tomou a decisão de sair e ele acabou decidindo ir para a França para poder começar o seu próprio negócio. Quando ele começou a ter problema com o pai dele, a mãe dele morreu, enfim, teve uma série de rolo aí que fez ele querer ir para a França. E eu separei dessa história alguns insights, né, algumas reflexões que eu acho que são muito interessantes para a gente conseguir aplicar no dia a dia. Porque tem muita coisa que eles fizeram, mas que foram inteligentes, etc, etc, etc. Mas qual o ensinamento disso que a gente consegue de fato, na realidade, aplicar na nossa rotina usando isso que aconteceu e aprendendo isso, né? Eu gosto muito de aprender com os acertos e as cagadas dos outros para poder me livrar no dia a dia. E uma das coisas que eu tive essa reflexão, primeiro para você que não veio de uma família rica ou que não veio de uma base familiar completamente estruturada e se considera, como que eu posso dizer, sem oportunidade, acha que não tem perspectiva de crescer na vida, de realmente ficar rico. E na verdade, se você for pegar os fatos, né, se você for pegar a realidade, isso não é uma verdade, né? Porque você que vem de baixo, enfim, né? Eu que vim de baixo também, a gente tem uma coisa que quem veio de uma situação mais estruturada e que, enfim, que também não tem problema nenhum, mas que veio de uma situação mais favorável, não tem tanto quanto quem veio de baixo, que é o quê? A vontade muito grande de estar em cima, né? Então a gente cresce olhando o que a aristocracia faz, o que os ricos fazem, o que a elite faz. A gente sabe como é não ter, como é faltar. E aí isso nos dá uma motivação, nos dá uma força de vontade muito maior do que quem não faz ideia de como é não ter. Então, você pode até, é um dado importante, né, para a gente poder comprovar isso, que é que a maioria dos ricos vieram, né, de famílias ricas, herdeiros e etc, né? A elite, ela é, em sua maioria, composta por famílias ricas de forma hereditária, né, de geração por geração. Porém, se você for analisar os mais ricos que existem, a maioria são pessoas que vieram de baixo, né? Que vieram da classe média para baixo. Por quê? Porque essas pessoas sabem como é desejar aquilo, sabem como é não ter aquilo, e isso motiva elas e dá uma fome de poder muito maior do que quem não teve essa base desde o início, né? Então esse é o primeiro ensinamento, que é a sua autoconfiança. Considere que você tem um poder que vai te disparar na frente. Se você souber ter força de vontade e disciplina, você tem uma fome, né? Uma força de vontade muito maior do que quem veio já de uma condição mais favorável. Então utilize isso a seu favor. O segundo ponto que eu anotei aqui é compromisso com a excelência, né? É até um tópico
que eu já falei aqui no canal, que na realidade aqueles que são os melhores, eles sempre saem na frente. E se você parar para analisar o seu contexto, pega onde você está agora e olha em sua volta, você vai ver que as marcas que são mais marcantes, né, que você vai reparar, são os melhores. Então, por exemplo, eu estou usando um iPhone. Não adianta, né, querer discutir, querer brigar. O iPhone é o melhor. A Apple é a melhor empresa na área de celulares. Não tem discussão sobre isso. Tem quem quer discutir, etc, etc. Existe que algumas coisas mais usuais, então o Android acaba sendo melhor para algumas coisas, mas no âmbito geral, considerando qualidade de produto, status que aquilo traz, qualidade de aplicação que você consegue fazer no seu dia a dia, né? Então, se você conseguir considerar tudo isso, você vai parar para pensar que é de fato melhor. E se você for pensar em diversas outras coisas, a TV que você tem, se você olhar o sofá que você está sentando, a roupa que você está usando, enfim, se você for olhar todos esses pontos, você vai ver que os melhores e aqueles que estão sempre na sua mente, aquelas marcas que você mais lembra e mais rápido, né, são os melhores. E isso é uma coisa que você deve ter em mente no seu dia a dia, e foi a principal chave que mudou para mim, para quando eu comecei a ter resultado, que é o compromisso com a qualidade, com a excelência, né? Você coloca o principal caso aí, que o Louis Vuitton, lá no passado, em 1800 e pouquinho, né, antes ali de virar o século, o que que acontece? Era muito comum as malas serem redondas, né? Porque tinha uma questão da chuva, então a turma andava muito de carro aberto, de cavalo, enfim. Que as malas eram redondas para quê? Para que não parasse a água, né? E ela pudesse descer. Então elas eram arredondadas. Qual que era o maior problema nisso? O maior problema é que essas malas redondas eram muito difíceis no quesito logística, né? Porque como ela era toda arredondada por cima, não tem como, por exemplo, você empilhar ela em um carrinho ou carregar ela empilhada nas costas, enfim, qualquer coisa que seja, porque elas eram arredondadas, elas caíam, né? E o Louis Vuitton, olhando essa situação, entendendo esse problema, que em tese seria uma solução ela ser arredondada, ele criou uma nova solução, compromissado com a qualidade e pensando na dor do seu cliente, que é o que? Ele inovou fazendo uma mala reta, né, que pudesse ser facilmente, como é que eu posso dizer, enfileirada, né, empilhada, né, essa mala poderia ser. Por quê? Ele fez um estudo de mercado, né, ele olhou o tecido e ele conseguiu descobrir um tecido que ele era impermeável, então não teria problema se a mala molhasse, e filtração, enfim, dá ruim nos conteúdos que tinham dentro da mala, e ele criou um produto que era mais facilmente mais usado, né? Então, esse objetivo dele de ter a melhor mala, a mala que é mais facilmente usada, a melhor qualidade, colocou ele em situações de pessoas de poder aquisitivo, de pessoas que tinham bala na agulha, né, para comprar um produto bom, começar a conhecer ele, porque na realidade o rico ele tem condição de comprar aquilo que é melhor, né, e infelizmente nem sempre o mais caro é o melhor, mas o melhor nunca é o mais barato, e ele sempre acaba, na maioria dos casos aí, tendo um custo maior. Então, esse compromisso com a excelência deve ser uma coisa que você tem que ter em mente todos os dias, que eu tenho em mente todos os dias, como melhorar o produto, como melhorar o serviço, para que você possa ter uma experiência, né, e ter um produto ou um serviço que ele é o melhor. E quando você é o melhor naquilo, o que eu posso dizer para você? Você para de entrar no jogo de preço, você começa a entrar em jogo de valor, né? De ser o exclusivo, porque o seu produto, por mais que tenha outras pessoas que vendem, ou o seu serviço também, existem concorrentes, mas eles não têm tanta qualidade igual a você. Então você naturalmente pode cobrar e justificar isso a mais no seu preço. Então esse seria o segundo item. Terceiro item: saiba se reconstruir e aproveitar, né? Porque que isso foi uma coisa que eu achei muito interessante na história da Louis Vuitton,
que é o Louis Vuitton, ali quando virou o século, né, que teve virou não, acho que não foi nem na virada do século, foi antes. Enfim, ele tinha a loja dele lá em Paris, né, ele chegou, inclusive, 3 anos depois, que ele saiu de onde ele morava para chegar em Paris, ele demorou 3 anos, e aí, lá em Paris, ele tinha a loja dele lá, e aí teve a Guerra Franco-Prussiana, e basicamente ele teve que sair, né, fugido de lá, e ele teve que ir para um lugar em que ele pudesse se refugiar. E ficou lá, enfim. Quando ele pôde voltar para a loja dele em Paris, o que acontece? Ele encontrou só, né, ruína, porque destruiu tudo lá. E você olhar a história, que eu vi alguns comparativos nos estudos que eu fiz, teve diversas marcas enormes em Paris que depois dessa guerra franco-prussiana simplesmente deixou de existir. E o que ele fez? Ele basicamente ele tinha uma loja, ele na época, se eu não me engano, já estava acho que com 20 funcionários, e mesmo assim ele falou, pô, que se exploda, vou recomeçar. E aí ele continuou com a empresa dele. Ele pegou o dinheiro que ele conseguiu levar na mão dele, né, para poder, enfim, fugir, e o dinheiro que ele conseguiu levar na própria mala, ele usou esse dinheiro para começar do zero. E é uma coisa engraçada, porque muitas pessoas poderiam desistir. E foi uma coisa que, até principalmente no meu começo, né, isso me impactava muito, porque literalmente quando você começa, você é um cabaço, não tem o que fazer. E principalmente quando você é inexperiente. E aí você vai fazer umas cagadas que vai fazer você querer desistir. E você não é que você só não pode desistir, você também tem que, ao mesmo tempo que você se abala, você tem que saber contornar essa situação o mais rápido possível, porque cada dia que você passa batido naquela cagada que você fez, é mais tempo, né, que você está passando sem se reconstruir. Então, esse poder de adaptação é muito importante para o empresário, principalmente aqui no Brasil, que é um país que não tem base jurídica, não tem, enfim, não tem segurança nenhuma, né? Você pode ter um negócio e do nada o governo mete um imposto de 20% a mais ali e tchau, obrigado pra você. Ou você paga ou você tá fora do jogo. Então, esse poder de adaptação é muito importante para o empresário que empreende aqui no Brasil, né? Então esse é o primeiro ponto. Inclusive, esse poder de adaptação também entra a questão de aproveitar oportunidades, porque ele aproveitou que estava tudo em ruína e ele, ao invés dele pegar toda essa reserva de emergência dele e comprar só mala, só produto, matéria-prima, o que ele fez? Ele aproveitou que muita gente morreu, muita gente não voltou mais para Paris, e ele acreditou, ele sabia o potencial de Paris, ele fez um estudo do mercado e ele comprou terrenos e lojas em lugares extremamente estratégicos, lugares onde ficava a elite, a aristocracia. Então, enquanto tinha muita gente fugindo, ele estava comprando. E isso deu depois para ele uma base, porque ele comprou na baixa, né? E depois ele começou a vender na alta. E isso foi um aproveitamento de oportunidade que muitas pessoas não tiveram. Então, assim, você saber se reconstruir e você saber uma oportunidade de uma crise, de alguma coisa ruim que está acontecendo, você saber aproveitar e tirar vantagem daquela situação é extremamente importante, porque normalmente a crise cria muitas oportunidades, e seja ela de qualquer coisa, né? A gente não está nem falando só de dinheiro, crise de social, familiar, financeira, empresarial, sempre cria novas oportunidades. Então, saber aproveitar isso é extremamente importante. O quarto tópico seria: crie novas soluções, novos produtos. Aí a gente vai começar a chegar lá quando o Bernard Arnold ele conseguiu comprar, fazer aquela aquisição, né, meio questionável, e ele conseguiu adquirir ali a presidência da Louis Vuitton. E na verdade já tinha um pouquinho disso antes, ele aflorou mais, que é não ficar preso no mesmo produto, vendendo a mesma coisa. Saiba entender se o seu cliente, se o seu público, ele também tem uma demanda de outros produtos e serviços que você consegue
atender, né? Então, por exemplo, a Louis Vuitton sempre foi uma marca, né? Sempre foi não, né? Teve o processo que era só uma mala e ela era vendida só por ser boa e não era a Louis Vuitton que era estourada, e sim a mala ser boa, não era através da marca que ela era estourada. Mas ela depois, isso foi no começo, né? Depois ela se tornou uma marca de luxo. E qual que era a demanda dos clientes? Era ter produtos de luxo, ter status e, enfim, tudo que o luxo traz junto com ele. E essa questão de criar novas soluções foi essa nova administração mais contemporânea deles que começou a criar sapato, começou a criar chapéu, blusa, jaqueta, começou a criar uma série de produtos que atendiam essa demanda do cliente querendo produto de luxo e querendo ter status, enfim, querendo usar mais produtos Louis Vuitton, só que antigamente só tinha a parte das malas, né? Então é uma coisa até que eu, tanto na minha empresa de transporte quanto na minha empresa de marketing digital que eu tenho, eu sempre tentei olhar para se o meu cliente tinha alguma demanda que com a minha estrutura, a minha equipe, eu conseguia atender e que não era o meu produto core, porque sempre vai ter aquele seu produto core, né? Aquele seu produto que é o que traz a maior receita e aqueles outros produtos e serviços que você vai conseguindo pulverizar a venda deles, mas depois é aquele ditado, né? De grão em grão a galinha enche o papo, né? Então você vai conseguir aumentar seu faturamento através desses pequenininhos, né? Então foi um produto que eu sempre avaliei, tanto no transporte quanto no marketing digital, como eu poderia trocar, né, só o faturamento através de um único produto e criar uma gama, né, uma esteira de produtos para os meus clientes. Esse seria o quarto ponto. E o quinto ponto, eu acho que ele até puxa também essa questão do quarto ponto, que seria novas parcerias é igual a novo público e novas vendas, né? Por quê? Você coloca um case de sucesso que no final das contas até deu mó treta depois, mas enfim, um case de sucesso que a Louis Vuitton teve foi a parceria dela com a Supreme, que na verdade seriam públicos um pouco diferentes, né? A Louis Vuitton eu acho que era um público mais velho, a Supreme um pouco mais novo, mas essa parceria trouxe tanto para a Supreme novos clientes, novas vendas e etc., um novo público, quanto para Louis Vuitton, né? O grupo LVMH, né? Depois isso já se tornou, porque, enfim, o vídeo de hoje não vai ser para explicar o passo a passo de como foi a história da LVMH. Vai ser só para os insights e reflexões que a gente pode ter. Mas essas novas parcerias é extremamente importante. Então você pega, por exemplo, na minha empresa de transporte executivo, eu sempre costumei atender a parte mais corporativa. E o que que acontece? Eu comecei a focar em parcerias, que são outras empresas, outros negócios, podendo até entrar ali com uma meia concorrência, mas que o foco dele é outro e o seu é outro também. Mas a parceria dos dois consegue gerar vendas. Então eu comecei a fazer parceria com organizador de evento, com hotel, resort, cerimonialista, agência de turismo. O business deles são outros objetivos. E o meu casa muito com deles. Então, fazer novas parcerias, além de te trazer networking, também vai te fazer vender mais. Então, considere quais tipos de parcerias você pode fazer para aumentar, né, ali o seu faturamento dentro de um projeto que você vai fazer. Então, foca em quando você pegar o seu produto e o seu serviço para avaliar, né, para ver quais parcerias você pode fazer, pensa em pessoas que estão inseridas, né, com pessoas que podem comprar seu produto e serviço. Pense em pessoas que podem vender junto o seu produto. E claro, né, use dentro da negociação. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que foi bem legal de visualização, que é sobre o poder de negociação. Não esqueça da tática do
ganha-ganha, né? Você tem que propor alguma coisa, principalmente no meio comercial, que ele vai ganhar alguma coisa de volta, né? Não adianta você sair pedindo ajuda, né? Você tem que oferecer um produto e um serviço, uma parceria que seja benéfica para ambos os lados, né? Então, por exemplo, no caso de uma cerimonialista, que eu fiz parceria para o transporte, né? Que são aqueles carros cerimoniais que entram, enfim, fazendo aquela festa toda. Ela vai oferecer conexão, então ela vai ter um fornecedor confiável. Outra, o retorno financeiro, né? Porque ela ganha com essa indicação também. Terceiro ponto, qual que seria o terceiro ponto que a gente vai colocar aí? Ela consegue ter um parceiro de confiança. Então, por exemplo, se ela recomenda alguém ou ela sendo a cerimonialista e algo dá ruim no casamento do cliente dela, automaticamente isso é vinculado a ela, mesmo que ela não tenha culpa. Então, ela conseguir encaixar parceiros de confiança vai ajudar demais nessa questão aí de conseguir deixar tudo em ordem. É um exemplo de parceria em que ambos os lados ganhou, né? Então ela ganhou aumentando a chance de dar certo o evento dela, retorno financeiro e oferecendo ali credibilidade, né? Então ela tem uma gama de parceiros de confiança também. Se você achou que fez sentido, não esquece de deixar o like aqui, se inscrever no canal. Se você não concorda com alguma coisa, deixa aqui nos comentários para a gente poder discutir sobre o assunto. Fechou? Valeu, tchau, tchau.